Nesse vídeo eu quero compartilhar com você como lidar com traumas, olhar para sua história e reconhecer de onde aquilo veio, buscar um novo sentido e hoje assumir a responsabilidade pela sua própria vida e de como você vai viver daqui para frente. Um trauma não precisa ser um fator determinante como vai ser o resto da sua vida. Você pode sim ter uma vida feliz apesar do que aconteceu. Os eventos traumáticos trazem sofrimento ocorridos na infância e na adolescência, uma fase que ainda estamos desenvolvendo crenças sobre quem nós somos, sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre o futuro. Todas as experiências que tivemos que foram marcantes, trouxeram um sofrimento emocional significativo, vão sim deixar marcas. Que marcas são essas? São crenças que nós acabamos desenvolvendo como crenças de desamor, desvalor e desamparo. Mas isso depende muito da forma como nós interpretamos o evento traumático, a forma como nós interpretamos aquilo que nos aconteceu. Por isso, tem pessoas que passaram por situações extremamente traumáticas, como por exemplo, um abuso sexual, o divórcio dos pais, situações de violência, um acidente. E tem pessoas que ressignificam isso ao longo da vida. Aquilo não tem mais um impacto direto na vida dela. E tem outras pessoas que sofrem muito e que de fato aquilo passa a ser um trauma e reflete em quem a pessoa é hoje. Isso depende dessa interpretação que nós fazemos daquilo que nos aconteceu. E independente da situação difícil que você tenha passado ao longo da sua vida, você pode sim ser uma pessoa adulta e escolher como irá conduzir a sua vida daqui para frente, como irá se relacionar e lidar com essa situação difícil. A nossa história traz os sinais do porquê você se comporta e age de determinadas maneiras. Por que eu tenho esses pensamentos e medos? Nós devemos sim olhar para nossa história, para o nosso passado, porém nós não devemos parar nele. E a nossa infância costuma ser uma fonte muito rica de informações sobre quem nós nos tornamos hoje. Tem algumas necessidades básicas a serem supridas para você se tornar um adulto, digamos assim, saudável. Vamos às 6 necessidades para a gente prosperar na infância. E não se esquece, já se inscreva no canal para você receber mais conteúdo de uma psicologia mais prática para você poder aplicar na sua vida. A primeira delas é um ambiente seguro. Um lugar que na infância nós nos sentimos bem seguros. Nós não tínhamos medos, não era um ambiente hostil, com violência, e um local onde nós confiávamos nas pessoas. Eram pessoas que nos tratavam bem, um local que proporcionava segurança. E sabemos que a maioria de nós não teve toda essa segurança na infância e que as próprias pessoas dentro de casa eram agentes de violência. E nem sempre uma violência explícita, mas que isso gerava um ambiente inseguro. E isso com certeza gera uma série de crenças que vão influenciar essa pessoa na vida adulta. Que o mundo não é um local seguro, que ela não pode confiar nas pessoas que ela gosta, pois se as pessoas dentro da minha própria casa me tratam assim, quem dirá as pessoas de fora? Então ela pode se tornar uma pessoa desconfiada, muito fechada, dura e que não confia em ninguém. Lembrando que isso não é uma regra, mas é muito possível que essas crenças sejam desenvolvidas quando essas necessidades emocionais não são supridas. A segunda necessidade emocional básica é uma necessidade de conexão física e emocional. Não só a criança de fato se sentir segura e receber afeto, ela receber palavras de conforto, ser acolhida com abraços, toque físico, palavras que façam com que ela se sinta amada e conectada com aquelas pessoas que cuidam dela. Na falta dessa conexão, a criança pode crescer se sentindo que não é amada, ter dificuldades de se conectar
estar com outras pessoas, se tornando uma pessoa mais fria e distante emocionalmente, ou então uma pessoa carente, porque faltou aquilo que ela precisava na infância. A terceira necessidade emocional básica é o estímulo para autonomia. É você ter sido estimulado na infância a fazer as coisas sozinho, quando já estava na idade, claro, de repente de se alimentar sozinho, de amarrar o tênis, de escolher a sua roupa. Então, realizar coisas que foram estimulando a sua confiança. E existem ambientes que são super protetores, que a criança não tem estímulo nenhum para autonomia. Ela, na verdade, é super protegida e muitas vezes acaba se tornando um adolescente, um adulto inseguro, porque não teve estímulo nas pequenas coisas, o que acaba, de certa maneira, atrofiando esse músculo da proatividade, de aprender coisas novas e de se expor a novos ambientes. E isso acaba gerando uma série de crenças que vão prejudicar a vida adulta dessa pessoa. A quarta necessidade é a de uma boa autoestima. Ter tido esse reforço na infância das pessoas te elogiando, não só a aparência física, mas o seu desempenho, quando, por exemplo, a criança vai lá, faz um desenho e mostra aos pais: nossa, que lindo! Você é muito inteligente. Então, esse reforço é importante. Sabemos que tem crianças que pode ser a gente, que ao invés de reforçar, fez justamente o contrário. Era criticado o tempo todo, ao invés de ouvir elogios, ouvia xingamentos. E esse adulto cresce acreditando nas coisas que ouvia sobre si mesmo. Ou se não ouvia nada, acredita muitas vezes nas coisas que ouve fora de casa, o que não é bom, porque outras crianças podem ser sim muito cruéis. Portanto, se eu não tive esse reforço e resiliência em casa, eu terei menos base para lidar com situações difíceis, principalmente com desafios e com as críticas que vêm fora de casa. Então, essa é uma outra necessidade emocional básica muito importante. A quinta necessidade é a liberdade para se expressar. É muito importante que essa criança esteja em um ambiente onde ela possa errar, rir, ser espontânea e se expressar. Criança tem muito disso, né? Se ela não é podada de fazer apresentação, de cantar, de dançar, uma piada, uma brincadeira, de ser desastrada, muitas vezes de errar, quebrar, mas tudo isso é porque ela está aprendendo ainda. E existem sim muitos ambientes cruéis nesse sentido, onde a criança não pode ser ela mesma. Casas e famílias muito rígidas, onde as crianças não podem errar e quando erra elas são muito punidas. Um ambiente muito sério e formal também vai inibindo essa criança. E claro, isso vai ter um impacto na vida dessa pessoa quando adulta. A sexta necessidade é a importância de ter limites estabelecidos. Ter ali um adulto cuidador que mostra os limites em relação à disciplina, horário e mostra também até onde aquela criança pode ir, o que é certo, o que não é certo. E se não tem esses limites, se não tem regra nenhuma, essa pessoa vai crescer e se tornar um adulto com muita dificuldade de viver em sociedade. Vai ser aquela pessoa que acha que pode fazer o que for, aonde for, que ela é dona do lugar. São pessoas também com muita dificuldade de se submeterem a ordens, com dificuldade de disciplina. Então, olha quanta coisa que a gente precisa para se tornar adultos saudáveis. E aí você pensa que os pais, para darem tudo isso aos filhos, precisam ser
adultos emocionalmente saudáveis, mas que não é a realidade da maioria das pessoas. Então, tudo isso que eu trouxe serve para você pensar na sua própria vida. O que você teve, o que você não teve, como foi, olhar mesmo para sua criação e como isso impacta na sua vida hoje. E é muito legal porque a partir dessa reflexão, além de gerar um autoconhecimento, é a partir daí que você começa a pensar o que pode mudar a partir de hoje. Porque é bem possível que você teve uma infância em que boa parte dessas necessidades não foram supridas. E você consegue observar o quanto isso prejudica a sua vida agora, o quanto deixou inúmeras marcas e o quanto isso é a realidade da maioria das pessoas. Nossos pais, na maioria das vezes, estavam nos dando aquilo de melhor que eles tinham. E esse vídeo não é para você culpar ninguém pelos seus traumas ou ficar cheio de mágoas por não ter tido uma infância como você gostaria. Nós não temos controle sobre o que passou, mas é pra gente aprender com a nossa história, reconhecer as faltas e compreender o mundo hoje de uma forma mais madura, para que a gente consiga ter uma vida mais equilibrada, porque nós só temos controle sobre o hoje. Então, entender tudo isso é muito importante porque demonstra autoconhecimento. Mas o que você precisa se perguntar? Bom, então, se isso faltou na minha infância, eu sou, por exemplo, eu sou uma pessoa muito desconfiada porque no meu ambiente me faltou segurança, não era um ambiente seguro. Eu não poderia confiar nos adultos que conviviam comigo. Portanto, hoje eu enxergo o mundo através dessas lentes infantis, com essas lentes de criança. Mas as pessoas que convivem comigo hoje não são aquelas que moravam comigo quando eu era criança. Hoje eu sou uma pessoa adulta e consigo me defender, colocar limites. Hoje as pessoas não fazem comigo aquilo que elas querem. Hoje eu tenho ao meu redor pessoas das quais eu posso confiar. Então eu preciso ressignificar isso e tirar essas lentes infantis e olhar para essa situação como uma pessoa adulta e madura. Bom, se eu não recebi lá na minha infância a conexão física, emocional, que eu gostaria que os meus pais tivessem me dado, que eles não deram porque eram distantes emocionalmente, e hoje eu tenho dificuldade de me conectar, é minha responsabilidade desenvolver isso hoje. Não vai ser fácil, mas eu já entendi o porquê. Mas eu escolho fazer diferente. Posso escolher dar pequenos passos para me conectar, por exemplo, com meu marido, esposa, filhos, namorado, mesmo que isso não seja natural para mim, porque eu não recebi, mas posso desenvolver. Mas eu preciso entender o porquê para mim é difícil. Se eu não tive uma boa autoestima reforçada na minha infância e hoje, como adulto, eu tenho uma autoestima baixa, eu preciso parar e me perguntar se eu quero continuar reproduzindo aquilo que eu aprendi comigo mesma e com as pessoas ao meu redor. E se isso foi o comportamento que eu aprendi, eu posso hoje, de forma consciente, mudar. Não é fácil a gente mudar padrões, mas é possível com consciência e autorresponsabilidade, procurando se corrigir diariamente. Não temos um botão de deletar a nossa história. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é aceitar, fazer as pazes com a nossa história. Tem um psicólogo norte-americano que eu gosto bastante, chamado Viktor Frankl, que tem um livro muito legal chamado Em Busca de Sentido. E ele fala que um sofrimento sem um significado, quando nós não damos um sentido a esse sofrimento, ele se torna um desespero. E quando nós damos um sentido a esse sofrimento, ele pode ter um propósito diferente. E não é querendo romantizar os seus traumas, não. Mas a questão é você encontrar um sentido
para o teu sofrimento. Se você não ressignificar esse ponto de dor na tua história, ele sempre vai ser uma fonte de desespero. Então, busque entender no que essa situação pode te tornar uma pessoa melhor. O que essa situação molda em você, mais resiliência, perseverança, força. Mas buscar um significado e um sentido vai fazer com que você vá para frente e não fique paralisado na sua dor. E se estiver muito difícil lidar com essa situação, recomendo que você busque auxílio de um psicólogo, que vai com certeza te auxiliar a caminhar nesse processo todo que eu te falei, que sozinho talvez você não esteja conseguindo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, possibilitado a sua reflexão. Comenta aqui o que você achou, que eu vou amar saber. Se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo como esse. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!